você sair do Egito nessa época? Às vezes, será que se ele tivesse falado ali, o faraó, nossa, você realmente é servo de Deus, ela é sua esposa? Não, vem aqui, Deus poderia, porque Deus, se a gente for ver lá na frente, lá quando Moisés, a Bíblia fala que Deus endurece o coração de faraó, e o Deus que endurece não pode quebrantar um coração. Então Deus poderia ter a hora que ele chegou lá, ter quebrado o coração de faraó e falar assim, não, vem cá, então eu vou te ajudar. Não, se essa é sua esposa, não, pega esse canto, fica quanto você quer, ó, traz água, traz comida. Poderia ter feito isso, mas ele quis o quê? Dar um jeitinho. Então essa é a palavra que eu queria deixar. Decidiu viver o que Deus falou, acredite, o tempo não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Segundo, decidiu viver, está passando pelo tempo. Segundo que eu queria te dizer aqui, que não adianta, quando você decidir viver isso que Deus falou, vai ter um tempo de Deus, vai ter um tempo que você vai ter que passar. Segundo, você vai ter que acreditar naquilo que Deus falou, que nem falou aqui, ó, e Abraão passou por aquela terra, por lugar de Siquém, de Carvalho, você vai passar por dificuldade, você vai ter que acreditar e viver, que nem aconteceu aqui na frente. Ele poderia muito bem ter ficado ali, onde estava aquela seca. O que Deus iria fazer? Foi um pensamento dele. Às vezes você vai ter que se mover do lugar que você está, do lugar que você está, você vai ter que sair dali. Deus está falando, não, aí você vê que não foi Deus que falou. Foi um pensamento da pessoa. Às vezes você está num lugar, está passando por dificuldade, às vezes a pessoa espera um anjo vir para falar, sai daí que você vai morrer, vai lá para o beira do rio lá que você vai morrer. Então quer dizer, Deus nos dotou de inteligência. A Bíblia fala que Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós somos uma pessoa que Deus nos deu inteligência de pensar. Se eu estou num lugar, pera lá, eu estou vivendo o que Deus falou, eu sou fiel a Deus, e aqui está ruim, o que está acontecendo? Às vezes olha, que às vezes você está num exemplo, você está num serviço ruim, o serviço é ruim, o serviço é muito ruim. Deus pega e fala assim para você, nossa, você fala, nossa, tá ruim, o serviço está ruim, você é fiel a Deus, você é dizimista, você é ofertante. Aí você está num serviço ruim, o serviço é ruim. Aí Deus pega e fala, chegou, você não quer trabalhar em tal lugar? Não quero. Aí Deus manda outro, fala, você não quer ir para tal lugar? Não é, mas Deus não falou, mas pera lá. Deus não falou com ele aqui que era para ele sair de lá. Ele podia ter teimado ali. Nossa, tá seca, Abraão. Quanto camelo, mas já morreu tanto, né? Já morreu tanto servo. Você não vai sair daqui? Não. Deus falou lá atrás que é para ficar aqui. Eu não vou sair. Ele não se desviou do compromisso com Deus. Ele foi viver por um tempo. Perceba que ele não chega e fala, Deus me deixou nessa seca, quer saber? Eu não vou atrás de terra nenhuma, não. Eu não vou mais querer saber, não. Ele fala aqui que peregrinou por um tempo. Quer dizer, ele procurou se sobreviver para viver o que Deus falou para ele. Então isso que eu queria, essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês. Com certeza o que Deus está falando aqui essa noite, principalmente que falou aqui atrás, que você vai ter que abrir mão de algo. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Você abre mão, vai ter dificuldades ainda. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu abri mão por que eu estou passando por isso? Eu já abri mão da minha família, já abri mão disso, já abri mão daquilo, ainda estou passando por isso. Mas isso é algo que você vai ter que passar. É algo que quem leu, o Satiro que leu aqui, lá atrás está falando assim, ó, que onde o Satiro leu, logo no começo do culto lá, que a palavra diz assim, eu sou Deus e fiz vocês passar por isso, porque vocês precisavam passar por isso. Então quer dizer, Deus é que sabe, não é a gente que sabe. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus é maior que o nosso. Quer dizer o quê? Que Deus ele tem uma infinita sabedoria que nem se compara a nossa, não tem palavra para se comparar. Então quem somos nós para contestar? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, quem é o barro para contestar o Criador? Quem é? Tipo assim, ele não pode muito bem fazer um barro para colocar num lugar de evidência, não pode fazer um outro vaso para pôr água. Então quer dizer, ele é o Criador, ele sabe. Então temos que aceitar aquilo que nós estamos passando. Se você é fiel a Deus, você tem compromisso com Deus e você está passando por algo difícil, com certeza, às vezes a gente leva muito, não, porque o diabo, primeiro a gente tem que entender uma coisa. A Bíblia fala assim que o diabo ele não tem poder de tocar naquele que é nascido de Deus. Às vezes a gente dá muito poder para o diabo. O diabo não tem esse poder. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Nós temos uma proteção de Deus. Então às vezes a gente dá muito ênfase ao diabo.
O crente está andando com o carro aqui, ó. O carro quebra. O diabo. Que o diabo? O diabo quebrou teu carro, então agora? Que negócio é? Ai, nossa, fui no médico, é o diabo. Não é o diabo, é ter permissão de Deus. Às vezes você saiu da firma para ir no médico, para consultar, porque Deus sabe que lá na firma ia cair uma peça na tua cabeça. Ué, Deus não sabe tudo? Então às vezes a gente dá muito poder pro diabo, a gente tem que parar com isso. Tipo assim, nossa, quebrou, nossa, ó, você viu lá, caiu, ó, furou o pneu, é o diabo, tudo é o diabo. Não, você tem que passar por isso. Nossa, estou resfriado, fiquei 3 dias de cama. O diabo. Mas o diabo não tem esse poder de tocar. Se você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. O Espírito Santo passa a habitar em você. E a Bíblia fala lá no Salmo que Deus dá ordem a seus anjos a nosso favor. Deus, ele conhece tudo, onipresente, onisciente, tem todo o poder de fazer o que ele quiser. Você acha que Deus vai, nossa, esqueci, olha, pegou doença no Satiro. Você não viu que o diabo ia lá pôr a doença nele? Não vi. Ixi, então cura ele agora. Deus não vai fazer isso. A Bíblia fala que ele não dorme, diz que ele não cochila. Deus nunca perde de nos proteger. Então quer dizer, tudo que acontece na nossa vida, desde que siga esse princípio de compromisso com Deus, de fidelidade, foi o que o Satiro falou, de temor a Deus e viver as leis que Deus tem estabelecido, você procurar seguir, não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus que permitiu, foi Deus que fez. Aí o que nós temos que ter? A sabedoria de saber, pera lá, por que eu estou passando por isso? Será que Deus não quer me ensinar algo? Será que Deus não está querendo me dizer algo que eu não estou vendo? Então às vezes é isso. Não vamos parar com esse pensamento de que é o diabo que fez. Se aconteceu, você fala, não, eu sou filho de Deus, que diabo poderoso que é isso que pode tocar na minha vida? Não pode. Então tudo é permissão de Deus. Se foi, às vezes, que a gente fala assim, que o diabo trabalha para Deus. Às vezes ele trabalha mesmo para Deus. Deus, ele pode permitir que aconteça algo na sua vida, porque ele quer te ensinar, ele permite um perturbado lá no teu serviço, chegar e ficar te atentando, para quê? Porque Deus sabe que lá no fundo ainda a gente tem aquele sentimento de meter a mão na cara do cara. Aí fala, vamos lá trabalhar com ele, põe lá um cara que fica lá, alfinetando. Aí você fala, não, aí Deus vai te curando com isso. Então quer dizer, isso pode acontecer, mas na sua vida, o diabo não tem poder para tocar. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Quem entendeu aqui a palavra essa noite? Amém? Isso é claro? Amém? Amém. Às vezes eu falo rápido, às vezes vai indo, eu falo rápido para ver se diminui o tempo, mas a quantidade que fala é a mesma. Então eu gostaria aqui de fazer uma oração. Você aqui nessa noite, que a Kézia cantou. Quando a Kézia cantou ali, eu falei, nossa, como que Deus é fantástico, né? Porque eu estava meio com receio de trazer essa palavra, porque eu falei, será que é na minha cabeça? Porque eu estava lá fazendo mudança e tal, querendo preparar o esboço, mas eu já sabia o que eu ia dizer, né? E comecei a pensar, nossa, será que é isso? Será que não é? Daí eu sentei ali no fundo, no comecinho do culto, falei, Deus, Deus tem misericórdia de mim se não for isso, né? Mas se for, né, o Senhor possa estar confirmando. Que nem a Kézia falou na hora da ministração ali, tem algo que você precisa deixar, tem algo que você precisa abandonar. Então, às vezes, essa noite é isso. Deus está falando para você, acredita, confia. Eu estou com você, mas eu estou te pedindo para deixar isso, largar, se desprender essa palavra, se desprender disso para viver os meus sonhos. Às vezes quando eu estava ali vendendo as coisas, eu falei, nossa, tanta coisa que às vezes a gente pensou, namorou na loja, foi lá, falou, não, vamos comprar aqui, namorou, vamos comprar essa cama, namorou, falou, não, vê essa, vê aquela, manda entregar, recebe, monta, e depois a gente tem que se desfazer. Eu falei, nossa, mas que coisa. E Deus falou no meu coração, essa é a palavra. Você precisa abrir mão de algo. Deus pediu para Abraão abrir mão. Deus pediu para José abrir mão. Deus pediu ali para Moisés abrir mão. Nós somos diferentes deles? Não somos. A questão é que a nossa realidade hoje é outra. Antes, Deus pediu para Abraão abrir mão de um filho. Hoje, às vezes, nosso filho pode ser o orgulho. Pode ser, às vezes, nosso filho pode ser um bem material. O nosso filho pode ser o quê? Cada um sabe, mas se você abrir mão, com certeza, a fidelidade de Deus é algo que Deus um dia falou para mim. Deus é um Deus de aliança, mas Ele nunca quebra aliança. Somos nós que quebramos a aliança. Então, quer dizer, o que Deus falou, Ele está disposto a fazer. Só que quando nós quebramos a aliança, aí Ele separa. Não tem como agir, não tem como fazer. Deus, Ele estabelece princípios, Ele segue esses princípios. Então eu vou fazer uma oração aqui nessa noite. Queria que você colocasse diante de Deus aí, no seu coração, Espírito Santo. Eu tenho a certeza que
ministra no seu coração ali, o que Deus está falando para você? Abre mão, às vezes abrir mão do tempo, às vezes é abrir mão da internet, às vezes é abrir mão de algo que você está fazendo, está ocupando, não é pecado às vezes, mas está ocupando o lugar de Deus, ou é algum bem material, algo que você tem muito ali, muito apego que Deus está falando, larga, joga fora isso aí, larga isso aí, eu sou Deus, eu que estou falando para você largar. Você acha que Deus, e quando eu estava ali, Deus falou para mim, você acha que eu sou Deus? Ele falou para mim, eu sou Deus. Você acha que o Deus que te deu isso aí, não pode te dar infinitamente mais do que isso? E eu estou crendo nisso, eu estou crendo nessa palavra que Deus falou. Se eu voltar, quando eu voltar, seja para onde for, aqui do Japão, eu tenho a certeza que o Deus é mesmo Deus que está aqui, o Deus que é poderoso para me dar um lugar muito maior. Então quer dizer, Deus ele sabe, às vezes a gente tem que o quê? Decidir, que nem o Satiro falou. A questão não é só amar, é obedecer. A questão não é só falar, eu sei. A questão é você obedecer. Falar, abandono, jogo fora e acabou. Eu confio em Deus. Amém? Então eu vou orar. Curva sua cabeça aí neste momento, feche seus olhos e ore a Deus. Fala assim para Deus, eu não consigo. Ou às vezes eu não tenho força, ou estou tentando, mas está difícil. O Espírito Santo de Deus pode te ajudar. Amém? Amém. Paizinho querido, Senhor, eu coloco aqui na tua presença, Senhor, os teus filhos, ó Pai, que estão aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. O Senhor conhece como entrou cada um aqui. Por isso eu creio que desde o começo, Espírito Santo, o Senhor tem direcionado este culto para quê? Para que neste momento, Senhor, desde os louvores ali, quando a Kézia ministrava, desde a palavra do Satiro, da palavra do pastor, então eu creio que Deus já tem trabalhado isso. Mas o Senhor conhece cada coração, cada vida. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor, ajudar cada um, Pai. Abre mão daquilo, Pai, que o Senhor está nessa noite pedindo para que Ele abra mão. Às vezes o Senhor já tem falado dias, meses, e a pessoa tem relutado, a pessoa tem dizendo, não, mas isso eu não posso, isso não é necessário. Mas Deus está dizendo, é necessário. Deus está falando, mas ajuda, Pai, esta noite, cada um. Fortalece-se como o Senhor fez com os grandes homens do passado. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Como o Senhor fez com eles, que o Senhor possa fazer também com cada um aqui esta noite. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida deles, fortalecer. Se for força física, que o Senhor Espírito Santo possa fazer, assim como fez ali no passado com Sansão. Se for emocional, se for psicológico, seja qual for o Teu Espírito Santo, que é Deus, pode ajudar, pode fazer. Pai, eu clamo aqui pela vida de cada um. O Senhor conhece cada coração, cada vida. Ó Pai, independente, Pai, de como entrou, Pai. O interessante, Pai, é como sair daqui, Pai. Não é como nós entramos, ó Pai. Por isso, Pai, que saia mudado, que saia com uma opinião firmada, que independente da circunstância, independente do apego, seja ele qual for, decida abandonar de uma vez por todas, ó Pai. Porque eu creio que o Deus que faz promessa é o Deus que não quebra aliança. Que é um Deus que se mantém sempre no mesmo lugar, e somos nós que saímos da Tua presença. Por isso, Pai, Pai, pela fé, Pai, eu creio, Pai, que todos aqui viverão todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Pela fé eu creio, Senhor, que cada um há de viver tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor disse. E ainda muito mais, Pai, muito mais, porque a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou. Às vezes nós estamos tão ligados aqui nas promessas para a terra, mas o Senhor tem preparado um lugar muito maior. Pai, que a nossa esperança seja essa. Que o nosso apego, Pai, às coisas materiais possa se desprender, Pai. O nosso apego, Senhor, ao local, ao lugar, possa se desprender, Pai, por amor ao Teu nome, Pai. É assim que eu oro a Ti, Pai. Assim que eu clamo a Ti, eu Te agradeço, Pai, pela infinita misericórdia do Senhor em favor da minha vida, Pai. Porque eu sei que diante de Ti, Senhor, eu não sou nada, Pai. Quem sou eu, Pai, para estar aqui ministrando a Tua palavra? Mas é a Tua infinita misericórdia, Teu Espírito Santo que fala, Pai. Assim como o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ter medo. E quando nós chegássemos aqui à frente, o Teu Espírito Santo nos daria a palavra certa, a palavra correta, Pai. Ó, Pai, por isso eu Te agradeço, Pai. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço pela Tua misericórdia e Tua graça em favor da minha vida e em favor da vida de todos que estão aqui, Pai. Que o Teu amor, que a Tua misericórdia possa nos seguir, Pai, nessa caminhada em favor das promessas que o Senhor tem na minha vida, na vida de cada um que está aqui, Pai. Sei que o que o Senhor tem preparado, nós não temos nem, Pai, como imaginar, Pai, na situação que muitas vezes nós nos encontramos hoje. Não temos nem como, Pai, ter uma dimensão, Pai, mas eu sei que
que os sonhos do Senhor são infinitamente maiores do que o nosso, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.